Bragantino e Juventude, Criciúma e Curitiba. Separei os dois melhores jogos dessa segunda-feira, dia 26 de maio, e vou analisar as odds dessas partidas aqui, nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por Bragantino e Juventude, depois passar pelo jogo do Criciúma. Já vale destacar o contexto dos dois jogos. Aqui, se eu estivesse falando, por exemplo, nessa mesma data no ano passado, seria um jogo muito equilibrado, que era um Juventude ali de meio de tabela, lógico, sempre olhando para baixo, mas de meio de tabela, e um Bragantino também que fez uma campanha ruim e olhando para baixo. Hoje, no momento atual, é uma discrepância muito grande. É um Bragantino que, se vencer, cola ali nos quatro primeiros colocados, né? Palmeiras, Flamengo, o Cruzeiro venceu mais uma ontem, tá ali já grudando pela liderança, e o Bragantino também vem fazendo uma grande campanha. Já é um Juventude que acabou de trocar de técnico, é um Juventude que recentemente foi goleado algumas vezes, né, pelo Flamengo, pelo Fortaleza. Então é um Juventude instável contra um Bragantino que vem voando na Copa do Brasil recentemente, né? Nesse último meio de semana, meteu 6 no Criciúma, que daqui a pouco a gente vai olhar o jogo do Criciúma, inclusive. Então nesse jogo daqui é um Bragantino bem favorito. E em Criciúma e Curitiba é um jogaço, só que válido pela Série B. Então a gente vai ter menos odds pra gente olhar. Por ser uma competição de nível mais baixo, não tem linha de finalização, enfim, tem menos linhas, mas a gente consegue analisar um pouquinho o jogo também. E ali sim é um contexto de um jogo muito mais equilibrado, onde o momento do Curitiba é um pouquinho melhor, mas é visitante, então é um jogo muito equilibrado, tá? Então a gente vai começar aqui pelo jogo do Bragantino. Só antes de qualquer coisa, já ficou o aviso para você se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Diariamente, na parte da manhã, eu trago a análise dos dois melhores jogos do dia, tá bom? Então já se inscreve e ativa o sininho. Eu vinha colocando durante o vídeo uma recomendação, né, da faixa do Neymar. Eu vou deixar mais fluido o vídeo, então eu não vou mais colocar isso durante o vídeo, mas sempre estou deixando o link aqui embaixo para caso alguém queira. Quem tem um Neymar como ídolo, como é grande parte dos brasileiros, é interessante aquela faixa lá, 100% Jesus. Com essa recomendação, o link está aqui embaixo, tá bom? Vamos lá então. Primeiro olhar para as linhas de finalização, beleza? Eu já queria destacar nesses dois jogos para as minhas linhas do dia, né? Que aí eu analiso todos os jogos do dia. Eu utilizei algumas linhas, então, por exemplo, de marcador de gol do dia, eu selecionei o Eduardo Sacha. Só ele, inclusive. Tá pagando odd 2, né? O gol do Sacha. Ele é essa referência ofensiva do Bragantino, pagando odd 2, eu gostei. Vale destacar o Lucas Barbosa também. Contra o Criciúma ele meteu 3 gols e na temporada passada ele estava no Juventude. Então quem tiver confiante na lei do ex, tem a linha do Lucas Barbosa, tá bom? E quem olhar para a posição, o cara que deve ser mais centralizado à frente é o Sacha. Se você achar que o Seabra, além do Sacha, vai puxar o Sacha um pouquinho para trás e colocar um centroavante espetado, provavelmente é o Borbas ou o Pita. E aí a linha deles paga um pouquinho menos, porque são caras mais de área, né? O Sacha é um cara que flutua muito mais. E eu também usei a linha de vitória do Bragantino, tá pagando acho que 1,48, né? 1,42. E eu usei a vitória do Bragantino junto com a vitória do The Strongest, no critério de odd 1,25. E aí chegou no mínimo de odd 2, né? Por serem linhas próximas de odd 1,50. E no jogo do Criciúma, eu usei a linha de empate também, tá? No meu critério de empates. Então essas linhas também estão boas, né? Enfim, vamos olhar aqui agora para as linhas de finalização primeiro. Olhando para a linha de finalização em critério de odd 1,25, a primeira é a do Gabriel. Não vale a pena, o Gabriel é um primeiro volante. Se a linha dele tivesse pagando ali odd 2, ou talvez até 1,50, dava pra gente pensar no caso, né? Foi contra o Criciúma ou no jogo anterior, acho que contra o Palmeiras. Isso, contra o Palmeiras, que o Bragantino acabou perdendo por 2-1. O Gabriel tinha feito gol, né? Então ele chegou à frente. Só que em critério de odd 1,25 eu acho muito esmagado para um cara que do meio para frente é o cara mais defensivo do Bragantino. Se tivesse em 1,50 dava para se pensar, mas em 1,25 não dá. E as únicas em odd 1,50 é o Guzmán Rodrigues e o Pedro Henrique. Os dois são zagueiros, então também não são linhas boas. Do lado do Juventude agora, o primeiro de odd 1,25 é o Luiz Gustavo. Esse Luiz Gustavo é o Luiz Gustavo Mandaca, né? O Mandaca. Se ele jogar, ele vai jogar como esse... Não vou falar meia de criação, porque ele não é esse cara
que dá a qualidade no passe que o Jean Carlos dá, que o Nenê dá. O Mandaka é um cara de muito mais intensidade nesse meio de campo, mas é um cara que tem uma boa bola aérea, um cara que é muito rápido, um cara que é muito esforçado. Se ele jogar, ele ajudaria muito nessa recomposição, nessa marcação do Juventude, mas jogaria sendo esse cara mais avançado. Tá? Quem achar que o Juventude vai fazer um jogo equilibrado, tentando ter a bola também, essa linha do Mandaka dá para se analisar, porque ele é um meio atacante, só que está no critério de odd 1,25, né? Mas é uma linha utilizável. Aí ainda em 1,25 tem o Jadson, aí não vale a pena, ele é um segundo volante, né? Só que como um Juventude é visitante, né? Se tivesse em 1,50 dava para se analisar, em 1,25 não tem nem como. O Giraldo é o primeiro volante, um primeiro volante de uma equipe que tá mal, de uma equipe que deve se defender grande parte do jogo. Na minha visão não vale a pena. E aí de odd 2 tem o Wilker Angel, zagueiro ex-Criciúma. Marcos Paulo, se eu não me engano é zagueiro também. E também tem o Reginaldo, zagueiro. E o Alan Ruschel, lateral esquerdo. Só odd do Alan Ruschel tá pagando 2,50. Cara, dependendo de bola parada, se tiver alguma bola parada para finalização, pode até fazer algum certo sentido, mas ele é lateral, então eu não utilizaria, tá? Então as melhores linhas de finalização aqui, a melhor, aliás, é a do Mandaka, tá bom? Luiz Gustavo Mandaka, beleza? Aí linha de gol, o gol do Bragantino paga odd 1,10, muito pouco. O gol do Juventude paga 1,72, também acho que é pouco pelo momento do Juventude. Se pagasse odd 2, dava para se pensar nesse gol do Juventude. No critério de odd 1,50 não. Tá bom? Cartões não vai pagar quase nada, Brasileirão. Essas linhas não pagam nem em odd 1,1, né? Então, ó, do Bragantino 1,071, do Juventude 1,025. Escanteios também não vai pagar nada, ó, o Juventude 1,02, Bragantino 1,035 para ter 3 escanteios, né? Então, não faria muito sentido também não. Tá bom? Então, daqui, desse Bragantino e Juventude, a melhor linha é um chute do Luiz Gustavo Mandaka, tá? E é isso, no critério de odd 1,25. Aí agora a gente vai olhar Criciúma e Curitiba. Beleza, então já deixa eu colocar aqui, Criciúma e Curitiba. Jogo de duas equipes tradicionais, né, cara? Duas equipes que, se eu falar de tamanho, eu diria que tanto Criciúma, tanto Curitiba são maiores que o Bragantino e que o Juventude. Só que as duas se encontram na Série B. Enfim, aqui não tem linha de finalização, infelizmente, né? Uma competição de Série B para baixo não tem linha de finalização. As linhas de resultado, a vitória do Criciúma paga 2,50, a vitória do Curitiba odd 3. É muito pelo mando de campo, tá? Porque o momento do Curitiba é um pouquinho melhor. Não é um momento bom do Curitiba, muito menos o do Criciúma. O Criciúma tá na parte de baixo da Série B, me surpreende inclusive. Eu achei que o Criciúma ia começar bem a Série B para já ficar brigando pelo acesso de novo. Mas não começou tão bem, vai ter que dar essa volta por cima. Tá. As duas equipes que se reforçaram, né? A gente vê aqui, ó, o Sassá veio do Amazonas pro Criciúma, o Gustavo Coutinho foi pro Curitiba também, né? O Gustavo Coutinho que em algumas temporadas atrás foi muito bem pelo Atlético Goianiense, pelo próprio Sport também, né? Até ali o Gabriel Novaes, ex-Juventude, ex-Ponte Preta principalmente, né? Ex-São Paulo também, ex-Bahia também, tá aí no Criciúma. O Neto Pessoa, cara, ele jogou no Novo Horizontino um tempinho atrás também, né? O Nicolas Careca ali no Curitiba, ex-Grêmio também. O Diego Gonçalves, que torcedor do Botafogo deve lembrar dele bem, naquele Botafogo sofrido antes de virar SAF. O Diego Gonçalves era importantíssimo. O Júnior Bromado é um bom centroavante, no ano passado fez alguns gols pelo Curitiba, pagando de 4, né? O Olusegun Otsuania, que ele veio do Náutico, né? O Eric Popóis Bragantino no Criciúma também. O Delator, que foi importante para o Mirassol no ano passado, foi aí para o Curitiba. Enfim, e por aí vai o restante dos jogadores das duas equipes, tá bom? Linha de gols, ó, gol do Criciúma paga 1,40, não vale a pena, para critério de odd 1,25 em um jogo que eu imagino que vai ser bem pegado, um jogo que deve ser meio feio, só que tenso, porque são duas equipes tradicionais. E o gol do Curitiba paga odd 1,50. Esse gol do Curitiba pagar 1,50 é interessante até. O Criciúma acabou de tomar 6-0, cara.
Então é uma defesa que não passa toda essa confiança, né? Então um gol do Curitiba é algo a se pensar, beleza? Então a linha de gol do Curitiba tá boa, pagando 1,50. Pra mim é a melhor linha desse jogo, tá? Linha de cartão e escanteio não vai pagar nada também. Se Série A paga quase nada pra cartão, imagina Série B, né? Ó, 1,04, 1,04. Escanteios muito menos, né? Ó, 1,02, 1,035. Enfim, as melhores linhas olhando para os dois jogos são essas, então. Para Criciúma e Curitiba é um gol do Curitiba, pagando 1,50. E no jogo do Bragantino é um chute do Mandaca, pagando 1,25, né, no critério de odd 1,25. Como eu tenho isso de analisando o mesmo critério de odd, né, chegar no mínimo em odd 2, como eu não encontrei nenhuma outra de odd 1,50 aqui e nenhuma outra para chegar em odd 1,25, né, em odd 2 através de odds 1,25, não vou montar para hoje, mas fica essas recomendações então. As melhores linhas. Em Bragantino e Juventude a melhor linha é um chute do Mandaca, Luiz Gustavo Mandaca. E para Criciúma e Curitiba é o gol do Curitiba pagando odd 1,50. Bom, vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar as linhas desses dois melhores jogos de hoje. Logicamente, tinha uma qualidade menor do que foi nos jogos do final de semana, né? Ontem eu tava falando de um Palmeiras e Flamengo e de uma final da Taça de Portugal entre Benfica e Sport, né? O Flamengo venceu do Palmeiras. Um jogo bem disputado, né? Decidido nos detalhes. Eu fiz a análise completa dessa partida no 21 Futebol Clube. Caso alguém queira ver, tá lá. E do Sporting contra o Benfica, o Sporting tava perdendo, fez um gol nos acréscimos e fez 2 gols na prorrogação e aí foi campeão, vencendo por 3-1. No último jogo do Jokeres, pelo Sporting, né? Ele fez gol de pênalti, inclusive. E o substituto dele, o Harder, né? Fez gol também. Eu inclusive, acho que nessa próxima temporada, o que o Jokeres fez com a camisa do Sport, eu acho que o Harder pode fazer parecido. Que é um bom atacante também, que o Sporting já tem o substituto do Jokeres. Mandou Gyökeres, não sei direito como é que é a pronúncia, do sueco do Sporting. Tá sendo especulado ali no ar. Eu acho que o Gyökeres cairia como uma luva no Arsenal. O Arsenal precisa de um centroavante, né? Então acho que seria bom. Para mim, o melhor clube para ele é o Arsenal. Tá? Olhando a carência do time, onde ele seria protagonista. E uma equipe competitiva também. Mas enfim, analisando esses dois jogos então, que nem a gente viu aqui no vídeo, as melhores linhas é um chute do Mandaca e um gol do Curitiba, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!